Eu não sei você, mas na época da escola eu aprendi sobre as cores primárias, que elas eram vermelho, azul, amarelo, e na mistura delas a gente conseguiria ter todas as cores. Mas eu não sei vocês, eu já tentei fazer essa mistura e infelizmente algumas cores não faziam sentido, né? Nunca consegui fazer um roxo muito vibrante, um tom de pele que ficava muito legal, né? Então o que acabou acontecendo? Pensando nisso, eu comecei a pesquisar bastante sobre cores, círculo cromático, e eu comecei a entender alguns padrões, tá? Então, a minha primeira recomendação que eu tenho para você que quer se especializar em cor, né? A gente tem um módulo completo do nosso clube de membros que fala sobre cor, tá? Mas se você não quiser fazer parte, recomendo que você pesquise sobre círculo cromático, composição análoga, composição complementar e composição monocromática, tá? São as que a gente mais usa aí para tatuagem. Então, é interessante que você faça um pouco essa pesquisa, caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa parte de coloração. Não sei se vocês já perceberam também, quando a gente vai misturar tintas de tatuagem, às vezes a gente tá na esperança de ter um laranja vibrante, um vermelho, uma cor vibrante, e a gente acaba tendo uma cor murcha, opaca, né? Muitas vezes isso acontece porque dentro da composição da tinta ele pode já ter um acréscimo de branco ou de preto, ou de uma cor complementar, fazendo com que fique opaco. Então na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem e misturarem cores para que fique de forma vibrante, tá? Então, tendo essa escala CMYK, eu vou usar ela para poder fazer praticamente todas as cores. Com essa escala eu consigo fazer bastante coisa. Então, vamos lá. É importante que vocês trabalhem com essas 3 cores que são as mais próximas da escala chamada CMYK, tá? Que é o ciano, magenta, amarelo. Não vai pelo nome, tá? Não tente comprar uma tinta chamada ciano ou a outra magenta, porque às vezes o tom vai ficar diferente, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que é aconselhado vocês fazerem? Aqui eu tô trabalhando com as 3 só para mostrar que é possível fazer praticamente todo o círculo cromático somente com essas cores. Porém, se você vai usar muito da tatuagem, você vai usar muito a mesma cor, é interessante você já preparar no batoque. Então aqui eu vou mostrar só a mistura, tá? Mas é interessante fazer direto no batoque mesmo. Então, por exemplo, você quer um tom de laranja, já vai lá, já mistura e já deixa pronto separado. Então aqui a gente vai fazer só de cores vibrantes. Então vamos começar capturando aqui o nosso amarelo. E aí a gente tem o nosso amarelo, que já tá pronto, né? Não tem muita novidade do nosso amarelo, tá? Depois que a gente vai fazer com o bico ainda sujo, a gente vai limpar aqui a lateral, ó, né? Vamos limpar os cantinhos em volta. É interessante fazer com a máquina desligada, obviamente, se você não tem experiência. Quem já tem experiência já faz isso direto, tá? E óbvio, quando você for usar a cor, aqui eu tô mostrando no batoque pra vocês verem que eu estou usando apenas essas cores mesmo, tá? Agora eu vou dar um pinguelinho aqui, uma pontinha de nada aqui no azul. Ainda dei bastante, ainda vai puxar bastante pro verde. Mas ó, tá vendo? Ao ligar a maquininha, ele já vai me dar o meu tom de verde ali. Então eu venho fazendo aqui a pigmentação, movimento circular bem curtinho. E aí, conforme eu for aumentando a graduação, a quantidade desse azul, ele vai mudar. Então, ó, percebe que eu vou limpar só em volta, tá vendo? Eu não estou lavando o bico, ó. Só tô pegando mais azul. E aí, ele vai puxar para um outro tom esverdeado um pouco mais escuro, mais intenso. Agora, ó, mesma coisa, limpando, eu só vou acrescentar um pouco mais de azul. Ainda eu não lavo o bico, tá vendo? Ó, aqui eu tô mostrando somente com resquício da tinta anterior, para vocês verem que essas micro variações, elas fazem toda a diferença. Então, colocar só um pouquinhozinho, só um pinguelinho, já muda completamente o tom. Então, isso é bem legal. Eu gosto de trabalhar com as misturas nessa forma, tá? Se eu for fazer uma escala de azul, eu não compro um azul escuro, um azul médio, um azul claro, porque eles estão numa escala diferente. Então, eu gosto de fazer a fabricação. Quando for pegar novamente a cor que a gente quer iniciar com uma cor pura, aí sim a gente lava o nosso bico. Aqui no caso, eu tô fazendo com o azul normal. Limpa as laterais. Vou dar só um pequeno pinguinho ali no magenta, coisa muito sutil, para começar a ir pro sentido do roxo. Né? A gente aprendeu muito na escola que juntava vermelho e azul dava roxo, e aí sempre ficava uma cor meio marrom, meio esquisita, né? Não sei se vocês tiveram isso na época da escola, que ensinaram que a cor primária era o vermelho e o azul, que dava o roxo,
E aí acabava ficando uma cor meio estranha. Mas enfim, aqui se eu colocar uma pequena porcentagem do magenta, eu já consigo escurecer ali o ciano a ponto dele ficar um azul mais escuro, né? Quase puxando ali para um azul royal. Se eu acrescentar um pouco mais de magenta, aí ele já vai abrir bastante para o meu tom roxo. Então ele já deixou de ser azul e ele vai para o meu tom roxo. Observa como esse tom roxo é bem vibrante, né? Ele fica com uma coloração muito legal. Aí, capturando mais ainda do magenta, a gente já vai começar a ter um magenta escuro, né? Entre o roxo, né? E o magenta escuro. Então, a gente já começa a ter um magenta um pouquinho mais escuro. Agora, com o bico limpo, vou fazer só com magenta puro. Que aí vai dar o magenta clarinho, né? Lembrando que de marca para marca a apresentação vai estar diferente, tá? Eu falo para vocês seguirem o padrão CMYK, né? Pega uma imagem CMYK aí da internet mesmo, da roda do círculo cromático, pega esse padrão, tenta procurar a tinta que chega mais próximo desse tom visualmente, não pelo nome, tá? Aqui, ó, eu já vou começar a ir pro amarelo. Se eu colocar uma pequena quantidade ali do amarelo, ele já vai começar a puxar para um tom mais alaranjado. Dependendo dessa concentração, ele vai ter esse aspecto avermelhado, né? Que é o que puxa para o nosso vermelho. Para a gente fazer um vermelho escuro mesmo ali, ó, se a gente dá um pinguelinho, ó, ele já vai começar a ficar mais avermelhado. Aí para você fazer aquele vermelho escuro, você pode também, depois com essa mistura no bico, dar um pinguinho bem sutil ali no azul, que aí você vai ter uma variação desse vermelho mais escuro, que a gente usa a cor complementar, a cor oposta do círculo cromático, quando a gente quer escurecer mais. A gente evita escurecer com tinta preta. Tinta preta vai deixar uma cor queimada, vai deixar uma cor opaca. Se for trabalhar num estilo Neutrad, que vai ter um efeito muito acinzentado, tudo bem. Mas aí se você estiver procurando cores vivas e vibrantes para fazer um efeito aquarela, ou então para fazer algo que chame a atenção no seu trabalho, eu recomendo que compre poucas cores e comece a trabalhar com as suas próprias misturas, porque você vai ter uma variação de tom dentro da mesma matiz ali, né? Sem alterar muito a matiz. Você vai ter ele um pouco mais vibrante e fazer uma composição de cores análogas. Agora, para fazer um mais clarinho, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar ele aqui com o branco. Lembrando que a gente vai começar a ter a nossa variação de cores soft, né? Aquelas cores suaves, né? Cores de bebê. Então, quando a gente começa a acrescentar o branco, ele começa a ter essa variação. Agora, a gente vai limpar o bico, capturar um pouco mais de branco, que ele vai ficar mais clarinho ainda. E aí limpo o bico novamente, só na limpeza, tá? Por enquanto, ó, tá vendo que eu faço uma pazinha capturando. Isso faz sujar menos, não quer dizer que não vai sujar, mas suja um pouco menos, tá? Evita fazer com a máquina ligada, que senão faz muita meleca na hora de você fazer a captura ali do pigmento. E óbvio que eu tô mostrando aqui no vídeo só pra vocês verem a possibilidade de cores que vai fazer. Óbvio que assim vocês não vão fazer na pele do cliente, né? Vocês vão misturar a cor antes lá no batoque, vir com o mixerzinho, deixar ela bem misturadinha, tá? Para não ter erro. Agora sim, a gente tem uma escala de cores claras, clara, média, né, e um pouco mais escuro. Como que a gente faz as mais escuras? Eu preciso vir aqui e misturar com a cor complementar do círculo cromático. Então, ou seja, a cor complementar aqui do meu amarelo, eu vou usar esse tom do roxo. Então, ele que vai fazer escurecer. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou dar uma limpadinha aqui no bico legal para tirar o resquício branco, né? Porque se eu misturar com o branco ali, né, que já tá um pouco de branco, vai dar outra cor. Então, primeira coisa, eu vou capturar bastante aqui do meu amarelo, um pouquinho do magenta e um pinguelinho do nosso azul ali. Quase que nada. Por quê? Porque o magenta com o azul vai dar o roxo. E o roxo misturado ali com o amarelo, a gente vai ter um tom mais escuro desse amarelo. Óbvio, que nem eu falei, não é pra ficar misturando no batoque, na agulha, tá? É interessante você deixar pronto. Então, ó, aqui a gente já tem um amarelo escuro. Então, a gente não faz essa mistura com preto. Se você misturar o amarelo e o preto, ele vai pular para um tom ali de verde, verde oliva. Vai ficar uma cor muito opaca. Então, às vezes, você precisa fazer um amarelo escuro, né? Mas acaba não ficando tão legal. Ó, aqui, mesmo colocando uma pequena fração, olha como que escureceu bastante. E aí, conforme eu for acrescentando mais amarelo, eu vou tendo tons intermediários. Então, percebe, uma pequena gota, uma micro variação num batoque vai fazer uma baita diferença. Então, olha a quantidade de tons que a gente tem
né? Desde o amarelo claro ao amarelo mais escuro, a gente consegue fazer um degradê muito legal com essas cores. E aí, tanto dos claros quanto para os escuros, é da mesma forma. Então, eu vou iniciar aqui com magenta. Não vou fazer de todas as cores para não ficar muito cansativo nem muito longo esse vídeo. Mas eu vou fazer com algumas principais aqui para vocês verem que dá para fazer mais claros, tons mais claros e tons mais escuros. Então, vamos fazer o nosso magenta aqui. Aí, vou capturar um pouquinho do branco, vou misturar aqui no bico. E eu tô fazendo aqui tudo mostrando mesmo para vocês verem que eu não estou pegando cores de fora, né? E aí, limpa novamente, capturo mais branco. Eu vou ter uma escala mais clara ainda. E aí, como que a gente faz para poder escurecer ali o nosso magenta? Escurecer ele mais. A gente vai acrescentar ali um pinguinho do nosso verde. Então, a gente faz a pontinha do verde ali bem sutil, que é o azul e o amarelo para ter o verde. Com esse verde a gente captura o nosso magenta, que a gente consegue uma cor mais escura, tá? Agora, vamos fazer com azul. Mesma coisa, movimento circular bem curtinho. Vamos fazer com azul. E lembrando que a nossa meta um dia é ser o melhor canal de tatuagem do Brasil. Então, vamos lá. A próxima aula que eu tenho para disponibilizar para vocês é uma aula que eu estou explicando bastante sobre decalques. Eu já tenho ela no nosso clube de membros, já tem bastante aula de decalque, na verdade, no nosso clube de membros de vários estilos. Mas eu vou trazer um resumo dessa aula aqui para vocês, tá bom? Então, se vocês acham que a gente pode alcançar esse objetivo, comenta aqui embaixo, melhor canal de tatuagem do Brasil, que semana que vem eu venho trazendo essa aula aí para vocês, tá bom? E se você quer desenvolver melhor o seu aprendizado de forma rápida e eficaz, eu apresento o nosso clube de membros, onde você vai aprender a criação da arte, a passar para pele, aprender a tirar decalque de desenhos difíceis, a gente vai falar sobre tom de pele, a gente vai falar onde coloca sombra, como trabalhar com inteligência artificial, tirar decalque, texturas, né? A gente vai apresentar técnicas diferentes que vão dificultando e evoluindo a cada aula. A gente captura ali o branco. Captura um pouco mais. Vai fazer um azul mais clarinho ainda. Agora aqui para fazer um tom do azul um pouquinho mais escuro, eu gosto de jogar o magenta, que ele ainda abre um pouquinho pro azul mais escuro. Se quiser fazer um azul mais escuro que esse ainda, você vai usar a cor complementar ali, que vai ser esse alaranjado. Então quando você usar, por incrível que pareça, quando você usar esse alaranjado, ele vai fechar a cor, fazendo com que fique mais escuro ainda. Então eu evito misturar com preto, tá? Agora eu vou mostrar algumas cores difíceis de serem feitas, tá? Que é uma micro variação. Então primeiro a gente vai fazer aquele azul turquesa ali, né? Esse de cima aqui. Eu vou fazer ele primeiro, dar um pinguinho ali na água para poder fluir melhor o pigmento. Vou fazer ele aqui, normal, tá? Aí, percebe? Ó, quando ele chegou aqui próximo, eu vou limpar o bico e vou capturar bastante branco. Capturar um pouco mais. Que aí a gente vai ter aquele nosso tom de verde água, né? Tem algumas cores que são difíceis de identificar, né? Principalmente alguns tons de pele, né? Os tons de pele, eles saem de uma variação que vai do amarelo até o magenta. Então, trabalhar nessa graduação dos dois é o que vai dar nossos tons de pele. Mas antes, vou mostrar uma outra cor mais chatinha de ser feita, que é o lilás, né? Ó, captura um pouquinho, a gente vai ter a nossa base roxa, dá um pingo na água para fluir legal o pigmento. Vou fazer o nosso roxo aqui, ó, que é o roxo que eu já mostrei aqui de cima pra vocês. Ó, percebe? Tá vendo? Ó, como mancha as duas cores, dá pra ver que foi com a mistura só com as duas mesmo, tá vendo? Ó, ele não tá bem misturado, tanto que ele tá misturando no bico, né? E é normal também que se você não mistura direito o pigmento, que fique manchado, tá? Nem se vocês olharem na pele artificial, tá manchadinho. Agora a gente vai capturar bastante branco, ó. Limpou. E aí a gente vai fazer na lateral aqui, que a gente vai ter aquele nosso tom de lilás, né? Ele fica bem legal essa coloração.
Então essas são algumas cores que são mais difíceis, né? Tem gente que tem dificuldade para fazer elas, né? Então aonde que fica o marrom? Ele tá exatamente na mistura do tom avermelhado com o tom verde. E aí o que que vai fazer? O que vai determinar se ele vai ser quente ou frio é se ele vai ter mais vermelho ou mais verde. Então, é que nem eu falei, aqui eu tô mostrando só pra mostrar que eu realmente tô usando 3 cores e tô conseguindo fazer várias. Mas isso vocês vão fazer no batoque. Então, por exemplo, você quer fazer uma folhagem. Você pega o amarelo, enche 4 amarelos, aí você dá uma gota de azul, no outro você dá 3 gotas, no outro você dá 5 gotas e no outro você faz um verde escuro, né? Que é a mistura do verde aqui com o tom mais escuro, entendeu? Então vocês conseguem fazer uma paletinha assim, ó. Tiver uma paletinha de 4 cores, por exemplo, vai fazer uma flor. 4 cores é o ideal. Vai fazer uma flor que é amarela? 4 cores é o ideal, tá? Pelo menos para começar. Depois que pegar, né, mais habilidade, aí vai que vai. Então vamos trabalhar no nosso marrom. Então primeiro a gente vai misturar para ter esse tom avermelhado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar nos tons de pele. Então a gente vai começar a fazer uma variação entre o magenta e o amarelo, só que a gente vai começar a ter o acréscimo do branco, tá? Que a gente vai começar a ter os nossos tons alaranjados. Então quanto mais magenta eu colocar, eu posso dar um pingo no azul ali também, ó. Ele vai começar a me dar esses tons mais escuros. Então primeiro eu faço uma base avermelhada. Aqui eu vou ter um tom de pele, ó. Se eu der uma pequena fração do azul, já deu uma manchadinha ali no magenta, ele vai ficar opaco, tá vendo? Nessa que ele vai ficar opaco, ele vai me dar um tom de marrom, ó. Dá pra perceber ali, ó, pra não ficar muito, ó, a gente pode capturar um pouquinho mais antes de pigmentar. Tá vendo? Ele vai começar a me dar um tom mais escuro, um tom levemente roxo. Então aqui a gente já tem outra variação ali do tom de pele. E aí, acrescentando, aumentando e diminuindo a porcentagem dessa diluição dessas 3 cores, a gente consegue fazer várias. Ó, aqui acrescentando o branco, ó, a gente já vai ter um novo tom de pele. Aí percebe, tá vendo? Conforme a gente vai alterando, ó, agora eu vou pegar um pouco do amarelo pra vocês perceberem, ó. Vou pegar um pouquinho do magenta aqui novamente. E percebe que meus bicos aqui, eles vão ficando tudo sujos. Já vai chegando no final, já começa a fazer bagunça. Então, tá vendo? Ó? A gente vai ter um tom um pouco mais claro. E aí, conforme a gente for tendo esse acréscimo do branco, a gente vai conseguindo novos tons de pele. Aqui vai chegando no finalzinho, já fica meio ruim pra pegar, ó. Já vai formando uma melecaiada, uma sujeira. E aqui, ó, quanto mais branco eu vou acrescentando, mais claro ele vai ficando, tá vendo? Tanto da base mais roxinha ali, quanto da base mais salmão, quanto mais branco você for colocando, maior é a paleta de cores que você tem ali de tons de pele. E aí, para escurecer, a gente vai acrescentando roxo. Para clarear, a gente vai acrescentando branco, uma base branca, uma base amarelada, dependendo do tom da pele. Depois, mais pra frente, eu trago um rosto colorido para vocês. Aí eu faço toda essa preparação, né, de rosto escuro, rosto claro, para vocês perceberem que dá para fazer uma paleta de cores muito legal, sem ter que pilhar em querer ter um monte de cor. Óbvio que é mais complexo, é mais chato. Quem já tem experiência e já tá com um investimento legal, a pessoa já vai comprar tudo pronto, né? Não tem muito porque a pessoa fabricar seu próprio pigmento. Mas eu sempre gostei de cores vibrantes, cores que chamassem bastante atenção. Então eu sempre gostei de ter poucas opções, né? E trabalhar ali na minha própria paleta de cores. Ó, percebe que aqui eu venho acrescentando. Cada vez mais branco, ó, a gente vai tendo uma paleta diferente aí das nossas cores. Percebe? Com as 3 cores aqui, né? O mais próximo do magenta, o mais próximo do amarelo, o mais próximo do ciano, a gente consegue toda essa variação, né? Por exemplo, se eu comprar aqui um azul, que ele já é muito clarinho, já tem branco na composição, e misturar ele com amarelo, eu não vou conseguir ter esse verde, né?
Porque a mistura aqui é feita com a cor mais pura possível e o azul mais puro possível. E essas pequenas variações também. Se eu tivesse pegado micro variações, tivesse colocado uma gotinha menor ainda e vim fazendo isso daqui, eu tinha mais cores entre elas ainda, tá? Então, por exemplo, o que geralmente eu recomendo, né? Você vai fazer um objeto que é azul, use esses 4 tons. Do lado dele tem uma flor verde, né? Use esses 3 tons. Né? Ah, o fundo você quer opaco, pode fazer assim, né? Verde água, o azul turquesa, né? Quase, né? Que tá entre esse e esse, um pouco mais escuro, seria aquele azul turquesa, o lilás, enfim. E pode perceber que todas as cores estão vibrantes, todas as cores estão bonitas, exceto tons de pele, né? Quando eles começam a ter o branco, eles acabam ficando um pouco mais opaco. Mas, em resumo, é isso. E aí, assim, aqui eu mostrei pra vocês, misturando aqui no Batoque, não tem necessidade de fazer isso. Mas por que eu mostrei aqui? Pra vocês verem que eu realmente estou usando só essas cores, né? Não tô pegando outras cores no caso, né? A única coisa que tem a mais aqui é o meu copinho, que a gente tá usando pra poder lavar os bicos, mas a gente não tem outras cores. Então, assim, é mais pra trazer pra vocês que dá pra fazer marrom escuro, marrom claro. Aí sim, óbvio. Aí essas cores a gente pode depois vir acrescentando o preto para ter tons mais intensos, que nem aquele marrom chocolate, né? A cor vermelha, né, também, ela é uma variação dessa daqui com um pinguinho a mais de azul, então ela fica um pouco mais escura, só que o vermelho é um pouco mais chato de fazer. Então eu até recomendo, compra um vermelho vivo bem intenso, né? Tenha pelo menos 6 cores. Pode ter essas 3 para quem quiser começar, mas quem quiser conseguir fazer uma paleta mais legal, tenha pelo menos o verde, o mais puro possível, tenha o roxo, tenha o amarelo, tenha o vermelho, tem o magenta, o azul, né? Tenham pelo menos 6 cores aí, além do preto e branco. 8 cores, né? Além do preto e branco. Que aí vocês conseguem fazer muito mais, tá? Essa parte de rosto aqui, eu trouxe só pra demonstrar pra vocês, mas eu não vou focar nisso agora, tá? Depois a gente vai trazer uma aula lá na frente, fazendo essas misturas nos batoques, tá? Num batoque, antes de vir pra pele. Porque fazer a mistura aqui, pode perceber que uma micro oscilação muda muito. Então tem que tomar bastante cuidado. Aqui eu mostrei só pra ilustrar mesmo. Mas em resumo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Valeu!